Vamos para o segundo vídeo, né? Para terminarmos a explicação sobre artigo. Primeiro vídeo nós vimos sobre substantivo e adjetivo, e nesse aqui nós veremos sobre artigo. Eu vi que alguns alunos tiveram dúvida em relação ao artigo, para formar as frases, né? Colocando o artigo no início de verbos e adjetivos e transformando-os em substantivo. Então, o artigo na língua portuguesa é a classe gramatical mais fácil de se entender. Nós só temos, né, o plural, os, né, o feminino a, plural as, uma, uns e umas. Sendo para essas palavras serem artigos, elas têm que vir, né, anterior a um substantivo, definindo ou indefinindo. Então, nós temos os artigos definidos, o a e o plural deles, os, as. E temos os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Mas qual a diferença entre artigo definido e indefinido? O definido, quando eu digo assim, ó, colega, o livro caiu aí. Quando eu digo isso para alguém, dá a entender que o livro que caiu é um livro conhecido tanto por mim quanto pelo colega com o qual eu falo. Então, por isso que ele entra como artigo definido, dá a entender que eu conheço ou que a pessoa com quem eu falo conhece o livro está determinado. Então, por isso que nós dizemos artigo definido. Mesma coisa com o a, só que o a sempre antes de palavras femininas, né? A blusa que eu gosto foi lavada. Então, dá a entender que é aquela blusa que eu gosto. Ela é definida, não é qualquer blusa, mas é aquela blusa que eu gosto, está sendo lavada ou foi lavada. E no artigo indefinido é quando eu também trago o um ou uma antes de um substantivo, só que eu indefino, né? Pode ser uma blusa, pode ser um livro, né? Qualquer um, eu não defino. Não dá a entender que é exatamente aquele livro, né? Sobre o qual eu falo, que eu tenho conhecimento dele. Peguei uns livros ali na biblioteca. Peguei uns livros ali na biblioteca. Eu não determino exatamente quais são esses livros. Então, eu indefino, né, para quem eu falo, né, com quem eu falo, que eu peguei uns livros, mas não defino exatamente quais são esses livros. E a mesma coisa acontece com umas, só que umas antes de palavras femininas. Umas garotas estiveram aqui na sala te procurando. Essas umas garotas, né, pode ser qualquer garota da escola. Eu não defino, usando umas, exatamente quais são essas garotas. Eu não conheço, dá a entender que eu não conheço. Então, essa é a diferença entre artigo definido e indefinido. E o artigo sempre virá antes de um substantivo. Ou ele transformará uma palavra, como nós vimos no exemplo lá anterior na aula sobre artigo, ele transformará um adjetivo, um verbo, né, num substantivo. Outra coisa importante é que às vezes, toda vez o a vai ser artigo, nem sempre o a vai ser artigo. O a na língua portuguesa ele pode ter 3 classes gramaticais. E o a pode ser artigo, sim, quando ele vier antes de um substantivo e puder ir ao plural. Então, a blusa, as blusas. A menina, as meninas. Então, quando ele puder ir ao plural, ele vai ser artigo. Agora, quando eu digo assim, eu a vi passeando pela praça. Eu a vi. Vi é verbo. Então, esse a aí não pode ser substantivo, não pode ser artigo, porque vi é verbo. Então, ele não acompanha um substantivo, ele acompanha um verbo. Então, esse a, qual vai ser a classificação, qual vai ser a classe gramatical dele? Nós veremos lá na frente, mas eu só estou tirando uma dúvida, né, antes de nós chegarmos lá para o nome. Todas as vezes que o a puder ser trocado por ela,
e estiver próximo a um verbo, ele será um pronome pessoal do caso oblíquo. No caso aí, eu a vi. A gente diz, né, eu vi ela. É incorreto na língua, mas nós dizemos dessa forma. O correto é eu a vi. Então, esse a podendo ser trocado por ela, ele é um pronome possessivo do caso oblíquo. A mesma coisa com o, eu ouvi, né? Esse o aí é um pronome pessoal do caso oblíquo, porque ele pode, além dele estar antes de verbo, ele pode ser trocado por ele. Então, aí é a diferença entre o artigo e o pronome pessoal do caso oblíquo. Ainda tem a diferença entre o a artigo e o a preposição. Quando eu digo assim, ele começou a correr, ele andou a pé. Esse a antes de correr, esse a antes de pé, podem ser artigos. A correr, correr é verbo, então não pode. A pé, pé pode ser um substantivo, né, quando nós jogamos a palavra. Vamos fazer a diferença. Se o artigo pode ir ao plural, vamos ver se nos dois exemplos, esse aí pode ir ao plural. A correr já não é, porque correr é verbo. A gente pode dizer, eu comecei a escorrer? Não. Eu posso dizer, eu andei aos pés? Também não. Então, todas as vezes que o a não puder ir ao plural, que ele vier acompanhando um verbo ou vier acompanhando uma palavra no masculino, ele será aí uma preposição. Então, o a pode ser artigo quando acompanhar substantivo e puder ir ao plural. Ele pode ser uma preposição quando ele acompanhar qualquer palavra ou no masculino ou um verbo e não puder ir ao plural. E ele pode ser um pronome quando ele acompanhar um verbo e puder ser trocado por ela. O pode ser apenas pronome pessoal do caso oblíquo quando ele vier antes de verbo e puder ser trocado por ele. Tá ok? Então eu fiz aí, né? Uma revisão geral sobre substantivo, adjetivo e artigo. Após esse vídeo, após vocês assistirem o vídeo, eu vou estar passando uma avaliaçãozinha de português com as 3 matérias, valendo 2 pontos. E para o dia 29, né, que é a nossa próxima aula. E gostaria que todos fizessem, né? Qualquer dúvida, né, vocês podem entrar nos comentários, comentar sobre, né, o que não entenderam. Então, bons estudos aí, bom dia, fiquem com Deus.